Gostaria de compartilhar a palavra de Deus nessa noite. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Quero compartilhar essa palavra, em primeiro lugar, obviamente, para vocês que estão sendo ordenados ao Ministério da Palavra hoje, e para todos nós, como uma igreja de líderes, uma igreja de sacerdotes. Amém, irmãos? E eu escolhi ministrar essa mensagem nessa noite, porque eu penso que há muitas semelhanças na igreja em que estava sendo edificado na cidade de Corinto, com a época e a geração em que vocês e nós estamos sendo chamados para pregar o Evangelho e para edificar a igreja também. Nós estamos edificando a igreja dentro do século 21. E isso significa muitas coisas. E que tipo de homem, que tipo de pastor deve ser aquele que edifica a igreja numa geração como a nossa? Quais são as qualificações desse homem? Quais são as condições para homens como esse? Qual é a mensagem dessas pessoas? Qual é o estilo de vida de cada uma delas? Qual é o seu relacionamento com o Senhor? A cidade de Corinto era um grande porto localizado no sul da Grécia. E era uma cidade portuária, uma cidade, portanto, formada de pessoas de vários locais que migravam para lá. Tinha gente de várias cidades que viviam ali. Era uma cidade, portanto, muito rica. Era uma rota comercial. Mas também era uma cidade extremamente promíscua, que acontecia ali justamente porque vinha gente de todo lugar. Uma cidade muito grande naquela época, uma população estimada em mais ou menos 500 mil habitantes, que para aquela época uma cidade grande, uma mega cidade, e com essa mistura de nacionalidades. E a cidade, apesar de ser moralmente corrupta, ao ponto que ali havia um culto a uma deusa chamada Afrodite, onde havia um templo com 1000 prostitutas cultuais para oferecer adoração a essa deusa. Também Corinto era o centro intelectual e cultural daquela época. Então nós percebemos que essa cidade tinha algumas características. Uma cidade rica, uma cidade que também tinha o lado intelectual e tinha também o lado cultural. Ali era esse o tipo de pessoas que viviam ali, e era esse o desafio de edificar uma igreja num lugar como esse. Nós vivemos uma geração que se globaliza, e portanto nós percebemos que em toda a terra a prosperidade está avançando, as pessoas estão melhorando gradativamente de vida, inclusive no Brasil. E em comparação ao que era do passado, muitas coisas já avançaram.
E o dinheiro, nós sabemos que é um Deus, o mamon, o amor ao dinheiro, não é? Há um Deus que governa tudo isso. E nós vivemos numa época em que pessoas estão atrás disso cada vez mais. Nós sabemos que cada vez mais nós seremos uma geração intelectualizada, uma geração voltada para a cultura e mais afastada de Deus. Portanto, o tempo da nossa oportunidade é ímpar. A Bíblia diz que haverá um dia em que já nós não teremos mais como pregar a palavra de Deus. Não vai haver mais tanta oportunidade como se tem hoje. Então é um desafio para cada um de nós sermos pastores nessa geração. Mas nós podemos ser vencedores no meio de uma geração assim. Porque no meio de uma geração que, como a nossa também, é extremamente pervertida, onde cada esquina nós percebemos a sensualidade, a promiscuidade, a prostituição, quantas coisas terríveis existem que nos cercam, e Deus nos chama para edificarmos a sua igreja no meio de uma geração como essa. As pessoas olham e falam, esse mundo está perdido. Muitas pessoas dizem assim, e é verdade, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas é no meio de uma geração pervertida que Deus levanta uma geração santa, que Deus levanta homens que se separam para Ele. No meio de uma geração onde muitos estão se consagrando para o pecado, Deus está levantando jovens, Deus está levantando homens e mulheres para se consagrar para Ele. E eu creio nisso. Paulo foi alguém assim. E a primeira condição que nós vemos na palavra de Deus para se edificar uma igreja, uma geração como essa, para trazer o reino de Deus, uma igreja de vencedores, é que Deus só faz isso com pessoas chamadas. A primeira palavra que Paulo diz, Paulo chamado pela vontade de Deus. Então eu quero dizer algo para os irmãos, na obra de Deus, para se edificar a obra de Deus, não pode ser feito através de voluntários. A obra de Deus não é feita através de voluntários. A obra de Deus só é feita através de pessoas chamadas. Vocês estão aqui, não porque vocês são melhores que alguém, não porque na verdade vocês escolheram isso, mas na verdade é que em primeiro lugar Deus chamou vocês. Chamado é diferente de voluntário. Nós fomos chamados ao ministério, e uma vez que nós fomos chamados e dizemos sim diante de Deus e da sua igreja, e fazemos um voto de nos separarmos, esse chamado é para sempre. O voluntário, ele cumpre uma etapa, ele vai até onde ele acha que é conveniente. O voluntário serve quando é bom para ele. O voluntário lidera quando ele acha que as coisas vão tudo bem, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, as perseguições vêm, a pressão vem, então ele para. Mas o chamado não. O chamado carrega dentro dele uma voz, a mesma voz que o chamou um dia para se consagrar, continua agora chamando e ardendo dentro de nós, e trazendo um encargo. O chamado carrega esse encargo, o chamado carrega a urgência, o chamado carrega um clamor, carrega uma paixão, uma compaixão, uma indignação. Paulo era chamado. E se vocês querem ter sucesso na obra de vocês, e cada um de nós como líderes, nós também precisamos de ter revelação de que todos nós, cada um no seu lugar, fomos chamados por Deus. Uns foram chamados para serem ministros no meio da odontologia, na medicina, na sua família. Outros foram chamados como vocês para estarem aqui tempo integral na obra de Deus. Mas esse chamado precisa acontecer. Paulo era chamado, por isso ele teve sucesso na obra dele. E vocês são chamados. E esse chamado deve ser sustentado através do Espírito de Deus na vida de vocês, a cada dia. Depois, a segunda coisa que Paulo fala, aqui no versículo 1, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Ele cita o irmão, ou seja, Paulo, apesar de ser o apóstolo, ele não se julgava superior a ninguém dentro do corpo. O fato dele estar com um irmão mostra que apesar de ter um chamado, esse chamado não fazia dele alguém superior. A palavra diz em Filipenses 2, 3 e 4, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Segundo ponto, Paulo sabia, e nós precisamos saber como pastores, a obra de Deus é feita com irmãos ao nosso lado. Mas também essa postura de fazer a obra com pessoas ao nosso lado exige de nós a humildade. A humildade, Paulo não permitiu que o ser apóstolo subisse à sua cabeça. Ele não disse, agora vocês me respeitam porque eu sou pastor. Não. A unção maior não é para ser maior, é para servir mais. Aquele que é chamado, interessante, a palavra de Deus diz que, talvez muitas pessoas pensem que quando nós somos chamados para nos tornarmos pregadores, mas não, nós somos chamados para sermos transformados num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Somos chamados para sermos servos do Senhor e servos dos irmãos, e esse deve ser o nosso coração, e não a postura de agora achar que pode algo mais do que os outros. Não, agora nós precisamos de servir mais do que os outros, mais ainda. No entanto, isso não é feito sozinho. E uma outra coisa interessante que eu vejo aqui a respeito do irmão Sóstenes, que se esse Sóstenes é o mesmo Sóstenes de Atos capítulo 18, do verso 1 até o 18, eu não vou ler. Esse irmão, se é o mesmo, possivelmente ele foi alguém que perseguiu a Paulo e que deve ter se convertido, mostrando que Paulo, ele não apenas entendia que a obra de Deus não é feita sozinho, mas é feita com irmãos que cooperam na obra, como também ele colocava a obra de Deus e o chamado de Deus na frente das suas preferências pessoais. Nós não escolhemos necessariamente com quem vai andar conosco, mas em primeiro lugar, vem aqueles que o Espírito de Deus nos envia. Às vezes Deus vai colocar irmãos ao nosso lado que são diferentes de nós, que não gostam às vezes da mesma coisa que nós. Quantas coisas eu sou diferente do pastor Aloysio, não é verdade? Quantas, inúmeras, nós somos tão diferentes. No entanto, o Senhor, graças a Deus, eu louvo a Deus, que eu sou mais abençoado nisso, me colocou para andar ao lado dele e do lado de tantos homens de Deus. Na sua equipe vão existir pessoas que talvez no passado até foram contra você, mas agora Deus mudou a vida dele e falou, e agora ele vai andar com você. Paulo era aberto, porque ele sabia que o Espírito de Deus é que estava estabelecendo pessoas ao lado dele. É necessário que haja essa disposição. Eu costumo dizer que uma das grandes evidências que o Espírito de Deus chamou alguém para o ministério é que Deus deu uma equipe para ele. Se Deus não te deu uma equipe de homens de Deus ao seu lado, discípulos de verdade, então é questionável o seu chamado. Teve um homem na história da igreja, D.E. Ostes, que foi o sucessor de Hudson Taylor na missão do interior da China. Ele disse uma frase assim: se eu quisesse descobrir se era ou não um líder, olharia para trás de mim, a fim de ver quem me vinha seguindo. Tem alguém seguindo você? Chamados por Deus, pastores, precisa ter alguém te seguindo. Agora, quando eu falo te seguindo, não é ter alguém na sua estrutura eclesiástica, no seu organograma, pastor, discipulador. Pode ser que haja pessoas dentro do nosso organograma estrutural da igreja, ligado a você, e que não é seu discípulo. Porque discípulo não é estar na mesma estrutura organizacional. Discípulo é o que segue, é que olha para você e se inspira em você. Ele olha para você e fala, eu quero avançar, eu quero chegar lá onde o Rafael está. Eu quero que o meu casamento seja como o dele. Eu quero ter a unção que ele tem. Eu quero que ele seja um modelo para mim. Discípulo segue a maneira de pensar, segue a maneira de falar, segue os caminhos. Isso é discípulo. É gente que você para ele é uma fonte de inspiração, não é? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem dado a vocês discípulos, porque nós temos visto isso, e isso é um sinal para nós. Paulo continua falando no verso 3,
Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Primeiro ele diz no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Santificados e chamados para ser santos. Ele está falando a respeito dos coríntios, mas vale para cada um de nós. No dia que nós fomos salvos, cada um de nós que fomos salvos, fomos santificados. Ser santificado é ser salvo, mas chamado para ser santo é ser vencedor. Uma coisa é que uma vez que vocês nasceram de novo, vocês foram santificados, porque agora é Cristo em vós. Mas uma vez que nós queremos ser vencedores, nós temos que nos santificar para Deus. Homens de Deus são homens separados, completamente para Deus. Nós vivemos uma geração onde muitos têm confundido o seu chamado ministerial, e têm tido o chamado ministerial, mas algumas coisas. Mas eu quero lembrar os irmãos nessa noite que a palavra de Deus diz que nenhum soldado arregimentado para a guerra deve se envolver nos negócios dessa vida. Isso é um laço para nós. Nós fomos chamados para viver para Deus. Não se envolvam nos negócios dessa vida. Não vivam atrás de ganhar dinheiro. Vivam atrás de ganhar almas. Porque o dinheiro vai parar, vai ficar. Mas as almas que forem transformadas e tiverem o seu destino eterno transformados, o serão para o resto da eternidade. E isso é tesouro de verdade, que não se corrompe, que a traça não pode corroer, nem o ladrão pode escavar nem roubar. Santificado. Homens de Deus, separado, separa os seus olhos, separa os seus ouvidos, separa a sua boca, separa para Deus, consagra para Deus. Paulo sabia disso, era alguém assim, era alguém consagrado, e era isso que ele estava ensinando. Mas ainda há um outro aspecto que é necessário para um homem de Deus. No versículo 4 até o 9, Paulo começa a falar a respeito dos coríntios, dando graças a Deus por eles, falando que o propósito da graça de Deus, que eles foram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, que o testemunho de Cristo tem sido confirmado nele, de maneira que não falte a eles nenhum dom. Que coisa! A igreja de Corinto era uma igreja terrível, era uma igreja cheia de divisões. Nas refeições da ceia, os ricos não esperavam pelos pobres, se mantinham separados. Era comum ficarem bêbados durante a ceia. Havia imoralidade na igreja, como diz no capítulo 5. O irmão costumava levar o outro no tribunal, não resolviam ali. Alguns comiam comida de templo pagão. Eles rejeitavam a autoridade espiritual, inclusive resistiam a Paulo. Eram fascinados pelos dons mais espetaculares, e às vezes o culto era bagunçado. Alguns se batizavam no lugar de mortos, outros não criam em ressurreição. Havia problemas. Mas Paulo vira para aquela igreja e fala: vocês são santificados, são chamados para ser santos, a palavra e o testemunho do Senhor tem sido confirmado em vocês, vocês são ricos. Espera aí, o que é isso? Será que Paulo era cego? Será que Paulo não estava vendo que não era assim na prática? Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,16: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E antes conhecemos Cristo, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Veja, Paulo não era alguém ingênuo, nem tolo, nem louco, mas Paulo tinha uma visão de fé. Homens de Deus que são chamados para o ministério, vencedores, são pessoas que possuem uma visão de fé. Eles não olham o que a situação atual está mostrando. Deus não trabalha com fatos. Eu sei que as pessoas gostam de dizer: pastor, mas contra fatos não há argumento. Pois eu te digo, a verdade não são os fatos. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a verdade. O fato é apenas o que está acontecendo no momento, mas a verdade é o que está por trás. A verdade é o que está dentro, é o que o Espírito Santo está fazendo. Pastores
que o tempo inteiro reclamam da igreja, reclamam das suas redes, reclamam dos seus discípulos, esse povo não tem compromisso, esse povo não quer orar, esse povo não quer isso, não prosperam, porque são cegos, são naturais, não têm olhos da fé. Os seus discípulos podem até não estar perfeitos, podem até não ser nesse momento que vocês gostariam que fosse, mas saibam de uma coisa, são os melhores que Deus te deu. Para mim, vocês são os melhores. Eu tenho honra de ser pastor de vocês. Eu louvo a Deus por ter uma equipe como vocês, porque eu sei do potencial de Deus em cada um de vocês, porque eu sei de uma coisa: Deus não perderia o seu tempo em fazer ninguém, e nós fomos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso, olhe para as pessoas, sabe, onde o diabo enxerga um verme, Deus vê um gigante, Marcos. Onde o diabo mostra um mendigo, Deus pode te mostrar um presidente. Tenha olhos da fé. Olhar com os olhos da fé é olhar do ponto de vista do que o Espírito de Deus pode fazer, e não do que o diabo fez, e nem do que o homem está fazendo. Homens de Deus são homens de fé, são homens que olham da posição daquilo que Deus pode fazer, ou seja, todas as coisas, porque para o nosso Deus não haverá impossíveis. Paulo era alguém assim. Mas por que Paulo era assim? Por que Paulo podia ter essa fé? Primeiro, porque ele confiava na graça de Deus. No versículo 4 ele fala da graça. O primeiro recurso para ser um homem de Deus é confiar na graça de Deus, é saber que a obra não é de vocês, a obra não é nossa, é Deus que faz, a obra é dele, nós dependemos dele, nós colocamos todas as coisas diante dele, é ele que salva, é ele que cura, é ele que transforma, é ele que faz o impossível, é ele que vence as nossas guerras. A nossa vida depende da graça de Deus. A graça é o que Deus nos manda fazer, mas Ele vai e faz em nosso lugar. Ele nos chama, mas Ele mesmo é que edifica. Isso é maravilhoso. Deus nos dá o que nós não merecemos. Nunca pense, nunca venha pregar, nunca vá em algum lugar achando que vai ser bom porque você é muito inteligente, ou porque você orou muito, ou porque você estudou muito. Nada disso. É a graça de Deus. É ela. Paulo sabia disso. Paulo confiava nessa graça. Não há nada que possamos fazer, não é? Para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Ele nos amar menos, graças a Deus. Paulo fala também da provisão. No versículo 5 e 8, ele fala que o Senhor vai prover tudo. Colossenses 2, 1, 3, a palavra de Deus diz: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vocês não precisam de mais nada para servir a Deus. Você já tem tudo, porque todas as coisas estão nele. Todas as coisas estão em Cristo, e Cristo em nós. Por isso nós podemos servir a Deus adequadamente. Paulo sabia disso. No versículo 9, ele fala também de um outro aspecto pelo qual ele confiava e sabia que a obra poderia ser feita. Paulo confiava na fidelidade de Deus. Em 2 Timóteo 2,13, ele diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: apesar de nós, Deus nos usa, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele faz, é a fidelidade de Deus. Quanto nós pisamos na bola com Deus, mas Ele nunca pisa, nunca pisa. Nunca use, às vezes eu vejo algumas palavras de algumas pessoas que eu não concordo, que dizem: até aqui Deus tem feito. Não, Deus não existe até aqui, Ele vai fazer sempre, Ele é fiel em todas as suas promessas,
Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quantas são as tuas palavras? Quantas são as suas promessas? Tem nele mesmo sim. Ele é o amém. Se ele falou, é certo que se fará, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, vai acontecer, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados e nós podemos nos apegar à palavra de Deus. Paulo sabia da fidelidade de Deus. E por último, para encerrar essa parte, eu queria apenas citar a coluna vertebral da obra de Paulo. Paulo, ele diz no capítulo 2, do verso 1 ao 4 de 1 Coríntios. Coloca para mim a Bíblia, por favor, se for possível. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 até o 4. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Sabe, irmãos, Paulo tinha uma mensagem apenas. A mensagem que Paulo pregava era Cristo e esse crucificado. Seu assunto é a cruz de Cristo ou o Cristo da cruz. Ele diz, é isso que eu sei e nada mais, porque é isso que tem o poder de transformar um homem. Vocês estão sendo chamados para falar uma mensagem, mas eu estou me lembrando que há uma condição para falar da parte de Deus. Há uma condição para falar a mensagem da cruz. Na verdade há mais de uma, mas uma delas, há um outro momento em que Paulo fala que ele se tornou escravo de Cristo, mas livre de todos. O que significa isso? No aspecto que ele quer falar, é que se nós queremos falar da parte de Deus, nós não podemos ser escravos de mais ninguém, de homem nenhum. Homens de Deus não podem ser reféns de homens. Não podemos ser refém de ricos, nem de pobres, nem de políticos, nem de parentes, de ninguém. Nós temos que falar a palavra de Deus. Nós não temos o direito de falar outra palavra. Nós fomos chamados para falar o que Deus fala. Mas homens que se vendem, homens que se intimidam, homens que são reféns de outros homens, que são reféns da sua própria reputação, não podem falar da parte de Deus. Paulo tinha uma mensagem. A mensagem dele era a mensagem da cruz. Loucura para os que se perdem, mas o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A mensagem dele era: venha entregar a sua vida, porque não há outro caminho, não há outra saída, não há outra entrada para o céu, e não há outra saída do inferno. Só Deus pode transformar os homens, só Deus pode salvar os homens. Todo homem é pecador, nasceu nessa condição, está condenado, e não há salvação em nenhum outro nome, senão em Jesus Cristo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem do novo nascimento, precisam de ter a convicção de que um dia experimentaram de Deus. As pessoas, a gente encontra pessoas importantes às vezes, e nós pregamos a mensagem da cruz que dividiu a história do homem em antes e depois, e eles dizem: não, mas eu já tenho Deus. Você me ofende dessa maneira. Quem você está pensando que é? E eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Eu falo: é mesmo? Você tem Deus? Que dia que ele entrou? Me fala, porque no dia que eu conheci a minha mulher, eu nunca mais esqueci, quanto mais Deus. Como é que alguém pode falar que tem Deus no coração se não sabe o dia que ele entrou? Como alguém pode ter encontrado Deus não sabe quando? A gente encontra certas pessoas que marcam a nossa vida para sempre. Agora estão dizendo que eu encontrei Deus não sei quando. Agora, essa mensagem, ela é arriscada, porque quando você fala ela de verdade, as pessoas podem não gostar. Mas nós não fomos chamados para falar o que as pessoas querem ouvir, e sim o que elas precisam ouvir, e sim o que Deus quer falar.
Essa era a mensagem de Paulo. Todavia, embora seja essencial pregar a mensagem correta, metade do nosso labor será em vão se nós não tivermos como resultado da nossa pregação vida ao coração dos homens. Quando nós falamos da parte de Deus, vida tem que fluir de nós para o coração daqueles que nos escutam. Caso contrário, é em vão. Não tem valor, se não afeta, não passa de conhecimento mental. Por isso, a segunda questão que existe aqui na obra de Paulo é o próprio Paulo. A mensagem que Paulo prega é a cruz do Senhor. Entretanto, ao pregar a palavra da cruz, o que acontece com ele? Ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele próprio era uma pessoa crucificada. Não adianta ter uma mensagem da cruz que tem o poder para transformar o homem se você mesmo não é crucificado. Antes de Deus usar Moisés como um libertador, primeiro Deus teve que libertar ele dele mesmo. Por isso ele ficou no deserto 40 anos, para saber que ele não prestava, para saber que ele não tinha condição nenhuma, que ele não aquela pessoa que ele achava que era o bom, que podia matar o Egito, resolver todas as coisas, não servia para nada. Perder a confiança nele totalmente, para depender só de Deus. E assim é que a gente vai em temor e tremor para falar da parte de Deus. É somente aqueles que foram libertos de si mesmo pelo quebrantamento e o operar do Espírito Santo nas nossas vidas, e através da sua luz que nos expõe e das circunstâncias que nos cercam, que nós chegamos ao nosso fim, é que nós podemos dizer: se o Senhor não fizer, de fato, estou lascado. Aí você vai confiar em Deus, aí você vai andar em temor e tremor, aí você vai poder ser um libertador, porque primeiro foi liberto. Paulo dizia: cada dia morro, dia após dia eu morro para mim mesmo. Falar da cruz só tem poder quando ela opera em nós primeiro. E por último, a maneira como Paulo proclama. Ele tem a mensagem da cruz, ele é um homem crucificado, mas ele tem uma atitude de cruz. Ele diz: eu não vim pregar para vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoiasse em conhecimento humano, que não tem o poder para nada, em outras palavras, e sim em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que haja novo nascimento de verdade. O Brasil está caminhando por um rumo, irmãos, nessa geração, que se Deus não tiver homens que manifestam vida através da sua própria vida crucificada, nós vamos apenas ser um país que trocou de religião, mas que não tem ninguém nascido de novo. Hoje já existem muitos crentes aí que precisam ser alcançados e precisam nascer de novo. E eles se tornam os mais resistentes de todos, porque como que eles vão aceitar uma mensagem dessa? Por quê? Porque às vezes a mensagem que eles ouviram foram apenas palavras de conhecimento humano que os convenceram de algo, mas não tocou o espírito deles, não mudou a vida deles. Mas hoje, o Espírito de Deus está chamando homens para falar a mensagem da cruz, com pessoas crucificadas, com atitude crucificada, de temor de Deus, de dependência de Deus. Esse é a vida de Paulo. Gostaria que nós nos colocássemos de pé nessa hora. Ter essa vida, essa linha, ela é fundamental. Paulo sabia que ele era alguém chamado da parte de Deus. Paulo sabia que aquela obra não era feita sozinha, não era feita com preferências pessoais, não era feita com arrogância. Paulo sabia que dependia de fé, de ter olhos da fé. Paulo sabia que precisava da graça de Deus, da fidelidade de Deus, da riqueza de Deus. Paulo sabia que para ser um ministro, a mensagem que tinha que ser pregada era a mensagem da cruz. Mas para pregar a mensagem da cruz,
ele sabia que tinha que ser alguém crucificado e ir com atitude de cruz. Paulo entendeu que quando se é chamado para servir a um Senhor. Há um trono que tem que governar as nossas vidas como homens de Deus. Nesse trono está o Senhor. E eu tenho certeza que hoje, nesse momento tão especial, o Espírito de Deus está chamando cada um de vocês para esse momento. E a partir de hoje a vida de vocês será mudada. E eu tenho certeza que esse chamado que um dia queimou será renovado a cada manhã. E que o Senhor guardará o coração de vocês. Gostaria de convidar o pastor Aloysio a nos conduzir junto com a pastora Márcia nesse momento, onde nós estaremos ordenando esses irmãos o ministério da palavra. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Sei que o pastor Naor mandou os irmãos se assentarem, mas na verdade é um momento de ficar de pé. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 61: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração. O Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos. O Senhor me ungiu para pôr em liberdade os algemados e para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Também a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Aleluia. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Estamos aqui hoje para fazer a ordenação de 7 novos pastores. É um dia muito importante para nós. É o coroamento de uma obra, de um ministério, de um chamado de Deus. O Senhor nos tem chamado como igreja neste lugar. Eu sei que centenas de irmãos que estão conosco nesta igreja serão enviados por Deus por todo esse país e para todas as nações. Enquanto eu estava louvando ao Senhor hoje, o Espírito do Senhor me abriu o entendimento para eu perceber que nós estamos aqui ainda gerando sementes. Ainda não é a colheita. Esses irmãos que estão aqui são sementes que serão semeadas
que estão sendo semeadas e que vão frutificar muito para o reino de Deus. Muitos líderes vão sair deles. Pastores serão gerados através do ministério deles. Igrejas serão levantadas. Obras do inferno serão desfeitas. E o reino dos céus será proclamado e expandido, até que ele venha sobre as nuvens. Homens e mulheres serão levantados. Serão como anjos mensageiros, enviados às nações, para proclamar o tempo aceitável do nosso Deus. O dia da graça, o dia do perdão, o dia da bondade de Deus estendida a todos os homens. Quero declarar que esses irmãos serão reparadores de veredas, serão restauradores de ruínas. Lugares que foram destruídos serão levantados, porque a unção do Senhor é que vai adiante deles. Quero declarar que eles serão homens que vão chegar no meio de desertos e farão do deserto um jardim regado para a glória do Senhor. Eles vão caminhar de força em força, e diante deles as portas do inferno não vão poder prevalecer, porque quem vai adiante de nós é o verbo vivo de Deus, é o Espírito do Todo-Poderoso. É na força dele que temos caminhado até aqui, e é pelo seu poder que vamos completar a obra que nos foi confiada. Essa geração vai conhecer o nome do nosso Deus, vai reconhecer que o Senhor Jesus veio em carne e se fez homem, e morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo para ser o nosso Redentor e o nosso advogado na presença de Deus. Nós somos esses proclamadores, e hoje eles se juntam a nós, porque a unção de Deus é estendida a eles. A unção do ministério exclusivo, da dedicação integral, vem até eles. São homens vocacionados. Vocacionados vem de voz, vocal. Uma voz falou com eles. A voz de Deus os chamou e os separou. Nós estamos hoje apenas confirmando aquilo que Deus já fez. São ministros do nosso Deus. Serão chamados sacerdotes do Altíssimo nos dias da sua geração. Amém, irmãos? Queria que os irmãos, os pastores, estivessem aqui em cima, por favor. E os irmãos, por gentileza, ajoelhassem aqui à frente. Já colocassem a toalha que está aí atrás de vocês.